Boa noite a todos e todas. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Beth Hellinger. Obrigado, Sophie. Obrigado, Milton, por nos presentear com essa página que hoje nós estamos aí usufruindo, né? Essa ferramenta maravilhosa. Muito obrigado, professor Isabela Oliveira, seus pais, por nos presentear com a sua presença. Tá? Hoje nós estamos na página 51, para início à dignidade, desse livro maravilhoso, Ordens da Ajuda. Ok? Professora Isabela, a palavra é toda sua. Muito obrigada, boa noite a cada um de vocês que estão aqui, muito agradecida também aos familiares de todos vocês. Vamos prosseguir aí com a nossa leitura, com o nosso estudo. E já avisando a todos vocês que na semana que vem eu não vou poder estar presente, que eu vou estar fazendo um tratamento, não vou estar presente então na semana que vem, mas a gente segue na próxima, tá joia? Ok. Então, muito obrigada. A leitura de hoje fica por conta da Cristiane, presente aí por essa noite. Obrigado, Cristiane, a palavra é sua. Ok. A dignidade. Participante. Trata-se de um garoto de 13 anos, que tem a aparência de 18. Ele se ocupa muito com magia negra, rouba dinheiro regularmente, causando preocupações aos pais, sobretudo à mãe. Ela chegou a um ponto em que diz: estou perdendo a confiança e em breve ele vai me ficar indiferente. Helger, ok. Sente-se ao meu lado. Quem foi que você não mencionou? Participante. O pai. Helger. O que há com ele? Participante. O pai mora com a família também. Ele trabalha muito. Eu trabalhei nesse aspecto, para que ele se ocupasse mais com o garoto. Agora ele está mais fortemente envolvido, mas é ainda a mãe que assume a responsabilidade principal. Helger, se eu fizer com você agora uma espécie de supervisão, então vejo que você trabalha num círculo estreito, com 2 ou 3 pessoas. Você viu que aí não existe solução. Por isso, o próximo passo é ampliar o círculo e ver o que aconteceu nas famílias de origem dos pais. Então, vamos chegar à raiz e, partindo daí, podemos resolver o problema. Helger, o que aconteceu? Esta é a pergunta importante. Participante, aconteceram algumas coisas. O que foi importante? Um tio do pai morreu durante a guerra, quando criança, sobre os escombros de uma casa que desabou após ter sido atingida por uma bomba. Ninguém pôde salvá-lo. Helger, quando o participante quer continuar a falar, Helger, quando o participante quer continuar a falar, não, isso basta, isso tem força, vamos colocar o tio. Helger escolhe representantes para o tio e para o garoto e os coloca um em frente ao outro. Helger, após um certo tempo, para o representante do tio, é melhor você se deitar no chão. O representante do garoto fica de olhos fechados a maior parte do tempo. Helger, para o participante, havia ainda outros membros da família na casa que desabou? Participante, acho que havia ainda uma outra criança que conseguiu se salvar. Ainda há mais coisas do lado da mãe também. Havia um tio que era deficiente mental. Na época do nazismo, a preocupação que existia era que ele fosse deportado. Helger, é isso. Para o representante do irmão do pai, você pode se sentar novamente. Para o participante, esse tio foi salvo? Participante, ele foi salvo. Nessa linhagem existe ainda um outro tio que se suicidou quando era já de idade. Helger, isso não é tão importante. Vamos colocar o tio que tem deficiência mental. Participante, ele tinha epilepsia. Helger coloca o tio em frente ao garoto. Os dois se olham durante um longo tempo. Após um certo tempo, Helger escolhe uma representante para a mãe do cliente e a coloca ao lado de seu irmão. A mãe olha para ele. Ele está de olhos fechados e sua cabeça está um pouco inclinada na direção dela. Helger, depois de um certo tempo, para o irmão da mãe. Diga-lhe, sou um fardo para vocês.
Irmão da mãe, sou um fardo para vocês. Participante, também é assim que o garoto se sente em relação a seus pais. O irmão da mãe fica de novo de olhos fechados. Hellinger conduz então o garoto para ficar em frente ao tio. Hellinger, para o garoto. Diga, querido tio. Garoto, querido tio. Hellinger o aproxima mais. A mãe estende-lhe a mão. Une os dois e se afasta um pouco. O garoto abraça o tio. Este coloca a cabeça nos ombros do garoto. Seus olhos continuam fechados e ele deixa os braços penderem. A mãe se afasta um pouco. Depois de um certo tempo, o garoto solta-se do abraço. Os dois estão um em frente ao outro. Olham-se e estendem as mãos. Então o tio fecha os olhos novamente. A mãe abaixa a cabeça durante um certo tempo e olha novamente para o irmão. Este se solta do garoto e se coloca ao lado de sua irmã. Ela o abraça firmemente de lado. De olhos fechados, coloca sua cabeça sobre os ombros dela. O garoto se afasta novamente. Hellinger, para o participante. Esta é a solução para o garoto. Está claro para você? Participante, está claro. A frase que você disse foi importante. Hellinger, apontando para a constelação. Você precisa mostrar essa imagem para ele e para a mãe. Hellinger, para o representante do garoto. Como você se sente agora? Garoto, estou bem agora. Antes tinha a sensação de que ia ficar doido da cabeça. Hellinger, exato. Para os representantes. Ok, agradeço a vocês. Menos é mais. Participante. Trata-se de um garoto de 9 anos de idade que é muito inteligente, mas não quer mais aprender. Os pais se separaram. Com o pai, o garoto é um cordeirinho e com a mãe, agressivo. Hellinger. Então você já sabe qual é a solução. Participante. Provavelmente ele precisa ir para o pai. Hellinger. O que significa aqui esse provavelmente? Participante, eu já disse isso, mas Hellinger, o quê? Participante, o pai trabalha, a mãe não. Portanto, o garoto fica com a mãe. Foi essa a solução deles. Hellinger para o grupo. Agora surgem as objeções que vão contra a solução. Participante, então não posso fazer mais nada neste caso. Hellinger para o participante. O que acontece quando alguém vê o que é certo? Perdão. O que acontece quando alguém vê o que é o certo e renuncia a qualquer objeção? Sinta o que acontece em sua alma. A participante fecha os olhos e se concentra. Hellinger para o grupo. Ainda existe algo que é importante. Renunciar a fazer algo por si só ou até mesmo renunciar a querer empreender algo. Para a participante, o importante é apenas dizer: é certo para ele ficar com o pai. Fim. A participante concorda com a cabeça. Hellinger, você percebe a diferença? E quando você encontrar a mãe, não precisa dizer nada. Você estará irradiando isso. O garoto também vai perceber. Para o grupo, o princípio básico deste trabalho é: menos é mais. Participante, muito obrigada. A prudência. Participante, trata-se de uma mulher. Ela sofreu abuso de seu pai e seus 7 irmãos também. Hellinger para o grupo. Eu me pergunto aqui, que mãe foi essa nessa família? Para participante, vamos constelar e ver isso. Hellinger escolhe um representante para o pai e uma representante para a mãe, e os coloca um em frente ao outro. A mãe segura as mãos na frente da barriga e olha para o chão. O pai começa a tremer. Seus joelhos tremem. Hellinger escolhe uma representante para uma pessoa morta e pede que ela se deite de costas em frente à mãe. O pai agacha-se, deita de bruços e toca com a mão o braço esquerdo da representante da morta. Esta vira a cabeça para ele e estende o braço direito na direção da mãe, mas ela fica parada. A mãe ajoelha-se, estende a mão direita para a morta, porém permanece à distância.
Ela coloca a mão esquerda na boca e vira a cabeça. Então, apoia a cabeça da morta com a mão esquerda e a puxa para si, afastando-a do marido, que coloca a cabeça no chão. A mãe segura firme a morta, mas ela se defende contra isso, violentamente. Esperneia e grita, mas a mãe a segura firme e a toma no colo. A morta continua gritando, porém, mais baixo. Lentamente se acalma. Nesse meio tempo, o pai deitou-se do lado direito. Ele segura as mãos em cima da cabeça, como se quisesse protegê-la e como se não quisesse ouvir os gritos. Hellinger escolhe uma representante para a filha e a posiciona. A mãe segura em seus braços a morta que se acalmou. Esta olha inquieta para o pai, movendo as mãos. O pai olha inquieto para ela, movendo as mãos e levanta-se, mas a filha olha para o chão. O pai dá uns passos em direção à filha. Esta se afasta, fica de lado e continua olhando para o chão. O pai aproxima-se bem da filha e coloca as mãos no seu rosto. Ela deixa os braços penderem e tem os punhos cerrados. A morta se levanta. Solta-se da mãe, afasta-se dela e coloca as mãos sobre a cabeça de modo semelhante ao pai. Primeiro, a mãe havia olhado para a frente e chorado. Agora olha para o pai e para a filha. A mãe levanta-se, vai para o marido e puxa-o, chorando, para longe da filha. Quando ele se vira para ela, esta coloca as mãos no rosto e chora. A filha se coloca atrás da mãe e a abraça fortemente, com ambas as mãos, por detrás. O pai pega a mãe na nuca com a mão direita, empurrando-a para baixo. Então, coloca ambas as mãos no pescoço dela, apertando fortemente. A filha está de lado e olha para o chão. Os pais lutam, caem no chão e se agarram, virados um para o outro. A filha se retira ainda mais, e se deita também no chão, ao lado deles. A mãe olha para ela e coloca a mão sobre as suas costas. O pai deita-se de costas, assim como a mãe. Ela olha agora para a filha e se aproxima dela. Ela se ergue um pouco. Mãe e filha se olham nos olhos. A mãe olha brevemente para o marido e se vira para a filha. Esta se deita agora ao lado da mãe e ambas se abraçam intimamente. Henniger, depois de um certo tempo. Ok, foi isso. Para os representantes, agradeço a vocês todos. Hellinger chama os representantes dos pais novamente. Hellinger para o grupo. Quando alguém entrou em papéis tão perigosos assim, para os representantes, vocês dois se entregaram bem autenticamente, por isso precisam voltar a si mesmos. E este é o caminho. Coloquem-se um ao lado do outro e curvem-se perante as pessoas reais que vocês representaram com respeito. Os dois representantes colocam-se um ao lado do outro, colocam a mão esquerda no coração e se curvam profundamente. Hellinger, ok. Virem-se e agora sejam vocês mesmos. Para o grupo, normalmente não faço isso, tirar alguém da representação, porque para ele é uma experiência de vida importante, se continuar nisso. É também enriquecedor se permanecer ainda um certo tempo nela. Por isso, não interrompo tão depressa. Mas para tais tipos de representações, é importante que se coloque um limite bem claro. Agora, voltando a essa constelação, quem pode dizer algo em relação a isso? Quem pode ousar procurar uma solução por si mesmo? Isso é grande demais. Para participante, ok? Participante, sim. Hellinger para o grupo. Gostaria de dar a vocês algo para refletir. O que acontece na alma de vocês se renunciarem à nomenclatura abuso? Quais as possibilidades maiores que vocês têm de fazer algo que tenha realmente um bom efeito? Ao invés disso, pode-se simplesmente descrever o que aconteceu, sem qualquer avaliação. Aconteceu isso e aquilo, ponto final, sem usar de um tal conceito.
porque aquele que o usa coloca-se imediatamente numa posição superior ao outro, e com isso já está impotente para ajudar realmente. Pode continuar? Sim, Vício. pode continuar. Ok. Vício, participante. Trata-se de um rapaz de 17 anos que foi dependente de heroína durante 3 anos. Agora deve começar a se tornar independente, pouco a pouco. A questão é, quais são as chances reais dele? Helge. O que há em sua família? Participante. A mãe tinha 16 anos quando ele nasceu. Ele não conhece o pai. Helge. Quando se trata de vícios, quem falta normalmente é o pai. O vício é a procura pelo pai. Vamos constelar. Escolha representantes para ele, para o pai e para a mãe. Esses três e os posicione. Ele coloca o filho atrás da mãe, o pai bem longe da mãe, virado para o filho. A mãe olha para o chão. O filho vira brevemente a cabeça e olha para o pai. Hellinger conduz a mãe alguns passos para frente. Hellinger para a mãe. Como é agora? Melhor ou pior? Mãe expira. Melhor. Ela expira fundo. Hellinger a conduz de volta e leva o filho alguns passos para frente. Hellinger para o filho. Como é agora? Melhor ou pior? Filho, mais tranquilo. Hellinger para o grupo. Vocês sabem o que isso significa? Ele morre no lugar de sua mãe. O vício pela droga aqui é uma tentativa de suicídio. Ok, deixo assim. Para o participante, qual seria a solução quando você for trabalhar com ele? Você precisa trazer à luz esse amor secreto. Se você fizer uma constelação, deixe-o ficar em frente à mãe e dizer: eu morro para que você fique. Sem comentários. Então, isso vem à luz e pode-se ver o que vai acontecer, ok? O participante concorda com a cabeça. Hellinger para o grupo. Alguma pergunta em relação a isso, talvez? Este é um problema com o qual muitos de vocês precisam lidar quando ninguém pede a palavra. A primeira coisa é não se colocar no caminho do viciado. Aquele que acha que pode se colocar no caminho deles, fracassa. Participante. Como seria se descobríssemos a pessoa que a mãe segue nessa sua atração pela morte? A mãe está seguindo provavelmente alguém na morte. Hellinger para o grupo. O que está acontecendo agora? Isso é uma transferência. O cliente sai do foco e a mãe vira cliente. Para a participante. Mas ela não é o cliente. O jovem é o cliente. Se você fizer a transferência para a mãe, não conseguirá mais ajudar. Se a mãe vier para você, ok. Mas aqui ficamos realmente com a pessoa do qual se trata. Para o grupo. Existe uma tentativa frequente no trabalho sistêmico, que é a de dizer que existe ainda algo atrás disso. Então, vai-se até esse ponto e deixa-se o cliente de lado, embora não se tenha nada a ver com os outros e talvez tampouco possamos ajudá-los. Portanto, nos limitamos ao cliente e ao que tem a ver com ele. Então, temos mais força. Uma outra participante. Seria a mesma coisa se fosse uma garota? Hellinger, sim, seria. Trata-se quase sempre do pai. Por isso, a pessoa que tem a ver com viciados em drogas precisa ter o pai em seu coração. Contudo, no caso de drogas pesadas, é frequentemente uma tentativa camuflada de suicídio, e isso pode ter diversos motivos. Aqui tem a ver com a mãe. Para o participante. Entretanto, para ele seria talvez a salvação se fosse para o seu pai. Para o participante. Em muitos casos de pessoas que se encontram em perigo de se suicidar, a força salvadora vem do pai, não da mãe. Muito frequentemente, mas é claro que existem exceções também. Para o grupo, gostaria ainda de dizer algo a respeito da bulimia nas mulheres. Mulheres gordas comem as mães que elas rejeitam. Está havendo um murmúrio no salão? A Vamos lá, morte. vamos lá, vamos recolher o que ele falou aqui. Bom,
grandes exemplos, né? Em primeiro lugar, sobre a dignidade, quando ele fala manter a dignidade e preservar a dignidade, né? Então, aí eu gostaria de trazer algo muito importante nessa nossa ajuda, que é prestar atenção à idade que o cliente apresenta, ou seja, que ele tem. Então, o garoto ali tinha 13 anos e parecia ter 18, ou muitas vezes um cliente tem 50 e aparenta ter 8. Então, essa é uma informação muito importante e algo que a gente precisa desenvolver, essa intuição, porque ela nem sempre é precisa, eu tenho que me sintonizar e perceber isso, né? Outra coisa, ampliar do círculo estreito, né, do pai, da mãe, da família atual, para poder encontrar uma outra informação, uma outra possibilidade de solução para a questão, num determinado momento, assim, na família de origem, daqueles fatos que são conhecidos, ou muitas vezes quando a gente vê nas novas constelações familiares, né, no momento que nós estamos vivendo, em vidas passadas, em experiências que nós consideramos que estão por aí na memória eterna do nosso cliente, né? E o que diferencia isso? Por exemplo, na constelação clássica, estão colocadas lá as pessoas. Depois do movimento da alma, a gente já tem o movimento dos representantes, né? E também essa ampliação da compreensão do Bert Hellinger para essas dimensões cada vez mais espirituais. Depois a gente viu no semestre passado, quando a gente estudou Olhando para a Alma das Crianças, as constelações mediais, as terapias breves, onde Bert Hellinger traz essa informação diretamente para o cliente, sem colocar nenhuma constelação, por assim dizer, a não ser essa informação que ele traz. E no caso das novas constelações familiares, a gente tem esses movimentos sem palavras, esses movimentos onde a gente não sabe do que se trata o assunto e a constelação acontece sem nenhum movimento. E quando a gente começa a ter essa descoberta desses registros da memória eterna, por exemplo, um momento marcante é quando a Sofia ela começa a perceber, né, que existem informações que não estão presentes ali, né, naquela memória que vem da transgeracionalidade, né? Então, por exemplo, ela cita um exemplo de uma pessoa que estava sentada, que ela tinha câncer na garganta, puxa o crachá dela, ela puxa o crachá, ou seja, não coloca nenhuma formação de constelação familiar, e a pessoa se sentia melhor enforcada. Então, ela corta aquele crachá, seminários depois, e esse foi o trabalho que foi realizado, seminários depois ela volta dizendo que tinha se curado, não só ela, mas todas as mulheres da família que tinham esse problema de câncer na tireoide. Então, isso é o que significa a gente ampliar o nosso olhar do círculo estreito da família para dimensões mais amplas, e esse é todo o nosso trabalho. No caso desse exemplo especificamente, havia uma transferência desse fato trágico que aconteceu com o filho, e aí eu chamo a atenção para vocês o processo de desidentificação. Como é que é o processo de desidentificação? O menino estava lá identificado com o tio. Então, ele olha para o tio, ele ao mesmo tempo abraça o tio, ele se toma esse tio, mas ao mesmo tempo tem um soltar, né? E de que maneira, muitas vezes, pensamentos loucos, comportamentos loucos, tem a ver com essa identificação que acontece profundamente dentro da alma, né, de uma pessoa com outra pessoa. E então, o nosso trabalho, de uma certa maneira, tem a ver com isso, ou seja, conduzir esse cliente para essa desidentificação. No próximo exemplo, né, que é menos é mais, esse garoto que não quer aprender, vocês sabem muito bem que é uma situação muito comum, e ele está o quê? Agressivo com a mãe, cordeirinho com o pai, eu não me lembro exatamente quantos anos esse garoto tinha, mas é uma situação muito frequente dentro da adolescência, com pais separados, né? E qual é o grande aprendizado aqui enquanto consteladores? De que maneira nós, como ajudantes, né, quando a gente coloca alguma objeção, aí no caso uma objeção prática, mas a mãe do menino que trabalha, o pai do menino trabalha, a mãe que fica com o menino, quer dizer, quando a gente percebe qual é a solução, mas coloca uma objeção, enfraquecemos tanto o cliente como uma possibilidade, né, do sistema como um todo encontrar essa solução. Então, a importância de se renunciar às objeções e perceber essas objeções também junto ao cliente, como a gente já falou aqui muitas vezes, né, que sempre se revelam com esse mas.
mas, né? Então, além das objeções, que a gente precisa prestar atenção em nós mesmos, prestar atenção no cliente, é a ideia da renúncia, né? É a renunciar a querer ajudar, a renunciar a querer fazer algo, renunciar a entender aquilo que está acontecendo. Então, é uma ajuda, essa ajuda da constelação familiar, que renuncia a uma compreensão completa, renuncia a um controle, né? E quando a gente tem essa postura, que a gente renuncia a tudo isso, né? Uma postura que é humilde, simples. Então, essa solução, ela que nós, de uma certa maneira, propiciamos que ela aconteça a partir da nossa alma, ela vai irradiar para essas pessoas que estão dentro desse sistema. Então, prestem atenção que, por isso esse exemplo chama menos é mais, ou seja, é menos ação, né? E talvez mais dessa conexão ou dessa realização interna que, na verdade, tem a ver com essa renúncia, né? Depois, a questão da prudência, sobre um outro tema super delicado, que é o tema do abuso dentro de uma família. E aí eu trago especificamente a necessária prudência que nós precisamos ter em relação à teoria, né? Porque aí vamos falar, não, todo abuso tem uma triangulação, o Bert Hellinger fala em muitas situações que o verdadeiro autor é a mãe e tal, mas esse exemplo nos leva para um outro nível desse abuso paterno, né? O que realmente está por trás? Nós nunca sabemos, né? Então, era uma dinâmica completamente diferente, muito mais profunda, que tinha a ver com um morto dentro da família. E aí, uma coisa importante num ensinamento prático em relação ao representante e ao representado, que Bert Hellinger diz, olha, normalmente eu não tiro ninguém do papel, mas em alguns casos, em algumas exceções, ele faz isso, ele leva os representantes a fazerem isso, e aqui ele nos mostra como, curvando, né, as pessoas se curvando diante das pessoas reais que elas representaram. E a importância também de renunciarmos a essa nomenclatura, abuso, ou qualquer outro tipo de nomenclatura. Bert Hellinger, não sei se vocês sabem, ele era muito avesso aos diagnósticos, porque é como se o diagnóstico ele colocasse uma tabuleta, uma etiqueta na pessoa, né? E, na verdade, o que ele fala que é importante? Aqui o importante é descrever o que aconteceu, né? E, inclusive, evitar a utilização desse conceito, porque quando eu estou colocando uma gíria, eu falo fulano de tal foi abusado por cicrano, eu já estou estabelecendo, na verdade, uma leitura de uma realidade que aqui nós sabemos que é muito mais ampla, né? E que nós não sabemos exatamente qual é o motivo que leva a uma situação dessa. Então, nos limitamos à descrição do fato. Então, o pai teve uma relação sexual assim, teve uma situação assado, o que quer que seja, mas sem descrever isso propriamente como um abuso. Depois, nós temos, então, um exemplo muito importante. Aí eu faço para vocês uma outra referência, tem um texto também muito importante sobre o vício, dentro do livro A Cura, do Bert Hellinger, tem lá um texto, fala especificamente sobre a cura do tabaco, explica como realizar a cura do tabaco e traz uma leitura sobre o vício bem explicada, né? Aqui nós temos um exemplo interessante e ele mostra que como o vício se relaciona ao pai. Aí eu peço a vocês que na página 57 marquem aí até a frasezinha para o post, né? O vício é a procura pelo pai, né? Por um outro lado, vocês observem que essa dinâmica não é assim tão simples, pois o filho também faz isso pela mãe, né? Ele morre no lugar da mãe, ou seja, a gente observa que no caso do vício dele, que é de uma substância pesada, é uma busca de suicídio, e o que faz com que aconteça mais uma vez a desidentificação é trazer à luz o amor secreto. Então, não sei se vocês já observaram, muitas vezes numa constelação, se traz à luz esse amor secreto, inclusive dizendo, mamãe, eu faço isso por você com prazer. Eu morro por você com prazer, né? Então, é essa a ideia, ou seja, quando aquele amor secreto vem à luz, é como se acontecesse esse processo de desidentificação, ou que se quebrasse o encantamento, né? Desse feitiço, por assim dizer,
desse emaranhamento. E depois, a importância de saber se colocar no lugar adequado para poder ajudar um viciado. Em primeiro lugar, é essencial poder ter o pai dentro do coração, ou seja, ter resolvido as suas questões com o pai. Por isso, muitas vezes também se diz que é muito melhor um homem para ajudar um viciado do que uma mulher, porque esse é mais natural, às vezes, para os homens, isso não é sempre, né? E aqui, no caso, de uma certa maneira, também evitar procurar, por exemplo, a quem é que essa mãe está querendo seguir, ou quem é que a mãe está querendo seguir para querer morrer. Porque senão o que acontece? Quando eu quero entrar dentro da história da mãe, eu vou tirar o foco daquele que é o meu cliente verdadeiramente. Então, eu tenho que saber trabalhar ou me restringir ao meu cliente, né? E evitar o que isso que o Bert Hellinger chama de uma tentação sistêmica e procurar o que está atrás do que tem dentro da mãe ou da história da mãe, né? Então, a gente se limita ao cliente e aquilo que acontece com ele, aí nós temos, então, mais força. E, por fim, Bert Hellinger mostra, né, que esse perigo de se suicidar, né, ele muitas vezes, para que o cliente possa se manter na vida, ele precisa da força do pai. E uma orientação para as mulheres gordas, né, que comem a mãe, como é que ele coloca aqui? Comem as mães que elas rejeitam. E aí ele ainda termina fazendo uma piadinha. Está havendo um murmúrio no salão? Né? Que, afinal de contas, todos nós sempre precisamos melhorar nossos relacionamentos com o pai e as mães, mas reconhecer isso, e ainda mais dessa maneira tão gritante, é forte. Então, alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Desculpa, posso te perguntar uma coisa? Eu estou com a primeira edição e não estou na mesma página. Você talvez saberia qual seria a página para a primeira edição? Na primeira edição eu não sei, mas eu posso dizer qual é a edição que nós estamos aqui, né? A primeira edição, não sei. Qual é a edição Tá que bem, a gente então. está? Tudo bem, não tem problema. Eu só ouço daí. Mas talvez alguém tenha o livro também na primeira edição e possa te ajudar. Olha no índice. Olha no índice. Agora a gente vai entrar no texto que chama A Morte. Aí a Manuela está colocando aí, página 59, é onde a gente está. A Morte. Great. Achei. 61. Obrigada. Alguma outra pergunta, algum comentário? Grandes ensinamentos, né? Para a nossa prática como ajudantes, como consteladores. Eu acho que se eu estivesse fazendo um curso tradicional com vocês, eu acho que eu ia pedir assim, depois que a gente terminasse de ler esse livro, tipo, todos os aprendizados que nós tivemos aqui para o trabalho do ajudante com a constelação familiar. Entendeu? A gente poder fazer tipo um resumo disso, da postura, do tipo de atenção que tem que dar para o cliente, do local do lugar que tem que ter. Ou seja, esse livro é uma obra-prima. Ok, podemos prosseguir então com a leitura. Okay. Tá, aqui tem... Pode começar? Sim. A Morte. Participante. Trata-se de um homem de 35 anos. Há 5 anos atrás, fraturou o pescoço. Está sob respiração artificial. Ele é paraplégico e recusa qualquer contato com a família. Afasta também as pessoas que estão ao seu redor e que se aproximam dele. Vive em uma casa de tratamento onde recebe cuidados especiais. Hellinger, ok, isso basta. Hellinger escolhe um representante para o cliente e uma representante para a morte e os posiciona. O cliente olha para frente. A morte está um pouco distante dele, à sua direita. O cliente oscila, então vira a cabeça para o lado direito e olha para o chão. Ele se ajoelha e olha para a representante da morte. Esta lhe estende as mãos. Então ele olha novamente para o lado direito e para o chão.
Henniger coloca na frente dele um homem deitado de costas. O cliente se dirige a ele. Henniger para o grupo. Ele não está olhando para a morte, mas para um morto. O cliente coloca a cabeça no peito do morto. Depois de um certo tempo, deita-se de bruços, com a cabeça ainda no peito do morto. Este coloca a mão esquerda na sua cabeça. A representante da morte se afasta. Henniger para o participante. Você precisa deixá-lo partir para onde ele se sente atraído, ok? Participante, sim. Henniger para os representantes. Agradeço a vocês todos. Para o grupo. Algumas pessoas se interpõem no caminho dos movimentos profundos da alma em direção à morte, querendo solucionar o que é supostamente importante. Está-se em sintonia com o destino do outro. Estando nessa sintonia, pode-se ajudá-lo. Para o participante, se você estiver em sintonia com o destino dele, não precisa dizer absolutamente nada. Então, tudo estará mudado. E você estará na sua força, ok? O participante concorda com a cabeça. Depressão. A solução a partir de uma conquista pessoal. Participante. Trata-se de uma paciente de 34 anos de idade que cria sozinha o seu filho de 6 anos e que começou com depressão há 2 anos atrás. Ela diz, não sei por que estou tão triste, não consigo explicar isso. Esse é o problema. Henniger, a depressão não é tristeza, a depressão é um vazio. Portanto, aqui está faltando algo. Vamos posicioná-la. Henniger escolhe uma representante para a cliente e a posiciona. A cliente olha fixamente para a frente. Depois de um certo tempo, levanta os ombros, faz com eles um movimento de rotação e olha novamente para a frente. Henniger escolhe um representante para o pai e coloca-o na frente dela. A cliente dá uns passos para a frente e fica parada, de pernas abertas, com as mãos atrás das costas. Depois de um certo tempo, estende a mão direita para o pai. Ao ver que ele não reage, retira a mão e olha para o chão. Então, olha novamente para ele. Henniger para o grupo. O pai não se deixa seduzir. Depois de um certo tempo, a cliente olha novamente para o chão e dá alguns passos para trás. As suas mãos estão novamente atrás, nas costas. Henniger para o grupo. A isso denominamos afundar-se na depressão. Para a participante, sai-se de uma depressão através de um trabalho pessoal. Para a representante da cliente, e você já sabe muito bem o que deve ser feito. Henniger a conduz alguns passos para frente em direção ao pai. Então ela vai rapidamente para ele, mas ele sinaliza com as mãos, devagar, não tão depressa. Henniger para a cliente. Ajoelhe-se e curve-se profundamente. Ela se ajoelha, senta-se nos calcanhares, cruzando os braços para trás. Henniger. Curve-se com as mãos estendidas e as palmas para cima. Ela curva-se e estende as mãos para o pai. Henniger. Seria melhor ainda se você se deitasse de bruços. Deite-se de bruços. Ela se deita de bruços e estende as mãos para o pai, com as palmas para cima. O pai dá um pequeno passo em direção a ela. Henniger para o grupo. Desenvolvemos também depressão quando fizemos algo para o pai ou para a mãe. Então, não podemos mais ir até eles sem nos tornarmos pequenos, primeiro. O pai curva-se para ela, pega suas mãos, levantando-a. Ela levanta-se, ele puxa-a para si, pressiona a cabeça dela no seu ombro e a abraça como o forte. Ela coloca o braço ao seu redor. Depois de um certo tempo, ele também coloca a cabeça dela no outro ombro. Henniger para a participante. Só se sai da depressão pagando-se um preço, e esse preço é a humildade. Ficou claro aqui. Não precisamos saber dos detalhes. Para os representantes. Ok, foi isso. Agradeço a vocês dois. Para o grupo. Em relação à depressão, podemos ver que um ou ambos os pais foram rejeitados
ou que o acesso a um dos dois está impedido, não importa quais sejam as razões. Quando um movimento precoce em direção ao pai ou à mãe foi interrompido, isto causa uma dor profunda. Então, precisamos atravessar por essa dor e levar o movimento interrompido ao seu fim. Para a participante, provavelmente é o caso dela. Para o grupo, gostaria de acrescentar algo ainda. Com relação aos pais, existe um deslocamento estranho, isto é, saímos do essencial e vamos para aquilo que é de menor importância. Frequentemente, o que não fica à vista é a vida. Olhamos mais para o supérfluo. Entretanto, para a vida, esses pais são insubstituíveis e perfeitos, sem defeitos. O terapeuta ou ajudante deve ter isso em seu campo de visão. Se tiver, todos os pais serão grandes para ele, e ele pode honrá-los sem restrições. Se o cliente for conduzido a isso, então todo o resto não é mais tão difícil, porque o olhar se desloca para o essencial. Tive uma boa experiência com os Zulus, na África do Sul. Eles não pensam muito sobre a vida, somente em uma coisa. Quando se encontram, um pergunta ao outro: você ainda vive? O outro diz: ainda estou aqui. O essencial está totalmente em primeiro plano. Não é maravilhoso? Então podemos acordar de manhã e dizer: estou aqui ainda. Assim o dia fica salvo. Para a participante, ok? Está bem para você? Ela concorda com a cabeça. A retirada. Participante. Trata-se de uma mulher jovem que vive só. Ela teve relacionamentos com 4 africanos, ficando grávida de cada um deles. Interrompeu a gravidez 2 vezes e deu 2 crianças para adoção. Ela tem psicose. Helge, você não conseguirá ajudá-la. Não se pode fazer isso aqui. Deixe-a com o seu destino. Dessa forma, ela conserva a sua dignidade, ok? Ela concorda com a cabeça. Hedger para o grupo. Existe uma ideia bastante difundida de que, quando alguém faz uma formação como psicoterapeuta, assistente social ou professor, sente que foi chamado, que tem direito e também que precisa ser capaz de interferir nos destinos e mudar o decurso da vida. E, na verdade, segundo a sua própria ideia. Para a participante, quando se renuncia a essa ideia, pode-se viver bem tranquilo. O grupo ri alto e bate palmas. Considerações finais. A alma presenteia. Helger para o grupo. Isso aqui foi uma experiência rica. Também para mim, uma experiência rica. Ligações totalmente novas vieram à luz. Minha intenção foi transmitir a vocês experiências e compreensões e indicar caminhos de procedimentos. Sobretudo, quis transmitir como é importante o respeito pelo destino, como ele é, recolher-se e confiar no seu próprio destino e no destino do cliente. Aqui podemos experimentar que um outro algo atua para além de nossos planos. Então, a profissão difícil que muitos de vocês exercem, principalmente aqueles que trabalham em instituições sociais, fica mais fácil. As frutas mais belas amadurecem por si sós. Meu grande amigo Hilke escreveu uma frase em relação a isso. Mesmo que o camponês se preocupe e haja, onde a semente transforma-se no verão, ele nunca alcança, a terra presenteia. Nós podemos modificar para o nosso trabalho e dizer: a alma presenteia. Tudo de bom para vocês. Curso de treinamento em Palma de Mallorca, dezembro de 2002. Viciado em drogas. Participante. O caso que mais me preocupa é de um jovem de 15 anos que é viciado em drogas. Helger, ok, vem até aqui. É seu cliente? Participante. Ele é cliente de uma instituição pública na qual trabalhei até agora. Helge. E o que preocupa você? Participante. Ele já tentou se suicidar várias vezes. Helge. E o que preocupa você? Participante. Será terrível se tiver que vivenciar o seu suicídio. Helger para o grupo. Ela pode trabalhar com ele?
deve trabalhar com ele? Ela já perdeu a sua força. Ela concorda com a cabeça. Hellinger, vamos testar isso. Hellinger escolhe um representante para o jovem viciado em drogas e coloca a terapeuta em frente a ele. Então conduz a participante para mais perto do cliente. Hellinger, você está vendo algo no rosto dele? Você viu? Ela concorda com a cabeça. Hellinger, ele não a quer. Você o incomoda. Para a participante, você pode sentar-se agora, mas continuarei a trabalhar com o caso. Agora farei uma supervisão para que vejamos se alguém deve trabalhar com ele ou se não se deve fazer isso, de modo algum. Hellinger coloca um representante para a morte em frente ao cliente. O representante da morte estende as mãos para o cliente, convidando-o a se aproximar. Hellinger para o representante da morte. Você ainda não está centrado. Aqui você não deve ser terapeuta. Aqui você é apenas a morte. O representante concorda com a cabeça e deixa os braços caírem. O cliente respira profundamente. Ele e a morte olham um para o outro durante um longo tempo. Hellinger escolhe um representante para o pai do cliente e o posiciona ao lado dele. O pai olha alternadamente para o filho e para a morte e aproxima-se lentamente do filho. Este vira-se para ele e os dois se olham. O pai olha, de vez em quando, para a morte também. Hellinger, depois de um certo tempo, agora vou fazer uma intervenção terapêutica. Hellinger conduz o filho para mais próximo do pai. Quando está mais perto, o pai estende a mão para ele. O filho coloca a cabeça nos ombros do pai e os dois se abraçam carinhosamente. Hellinger para a participante. Frequentemente, as mulheres barram o caminho em direção ao pai. Por isso, via de regra, não devem tratar dos viciados em drogas. Para o grupo, o vício em drogas encontra-se sobretudo naqueles cujo acesso ao pai está vetado e, de fato, pela mãe. Esse é o padrão básico. Quando uma mulher trata de viciados em drogas, faz muitas vezes a mesma coisa. Ela coloca-se no caminho e impede o acesso ao pai. Somente uma mulher que respeita o pai e respeita os homens deve trabalhar com viciados em drogas. Portanto, esta aqui é uma forma de vício pela droga. Mas existe uma outra. Neste caso, o vício pela droga é uma espécie de suicídio. Contudo, pode também ter uma outra causa, por exemplo, que um viciado em drogas queira morrer no lugar de um outro, por expiação. A droga é o que está faltando. Normalmente é o pai que está faltando. Isso vale tanto para garotas quanto para garotos. Para o representante do filho. Como foi para você? Filho, muito bem. Tive a imagem de que atrás de mim está uma mulher zangada. Acho que era a mãe que estava olhando. Hellinger, sim, exato. Para os representantes, agradeço a todos vocês. Outra participante, também trabalho num centro para viciados em drogas. O que você disse me tocou. Hellinger, bom. Psicose maníaco-depressiva. Antes da gente passar para a psicose, vamos ver esses 3 exemplos, né? Porque estão reforçando coisas que a gente já percebeu aqui. Que a gente já viu, na verdade, 4 exemplos, né? A morte. Então, a ideia do paraplégico, que quer morrer, que afasta as pessoas de uma certa maneira de si, e a diferença entre o que significa, dentro de uma constelação familiar, olhar para a morte e olhar para um morto. São coisas diferentes. Quando eu estou olhando para um morto, eu estou identificada como uma pessoa específica. Agora, quando eu estou olhando para a morte, eu estou olhando para esse destino. Então, a importância de nós, como consteladores, deixar o cliente seguir para onde ele se sente atraído, quer dizer, não se interpor nesse caminho que a pessoa tem, que todos nós, de uma certa maneira, temos em relação à morte, e nesse sentido, estar em sintonia com o destino dele. Ele ganha muita força. Eu me lembro uma vez, uma constelação que o Bert Hellinger fez na Espanha, de uma mulher que ela estava tremendo muito e ela estava na fase terminal. E simplesmente o que ele fez foi colocar essa pessoa
olhando para a morte, não para um morto, a própria morte. E disso ela ganhou muita força. Era visível como ela se estruturou a partir desse olhar para a morte. Mas nós precisamos ter a força, enquanto consteladores, de não querer evitar a morte a todo custo. Ou seja, essa força de olhar para a morte junto com o nosso cliente, né? Depois, a depressão, e ele mostra o tanto que a depressão, que é digamos assim, uma condição muito comum dentro da sociedade atual, e que ela é, na verdade, uma conquista pessoal, ela não tem a ver com a tristeza propriamente, a tristeza é uma manifestação dessa sensação de vazio. Então, o que é que está vazio? O que é que está fazendo falta? É isso que vai ser representado. Ele mostra que, de um modo geral, é o pai ou a mãe, muitas vezes a mãe, mas no caso especificamente aqui era o pai. Só que não se sai da depressão sem a humildade, porque muitas vezes o que nos impede de fazer esse movimento de volta para o pai ou para a mãe é uma falta de humildade. Por exemplo, o pai pode ter machucado essa criança, alguma coisa pode ter acontecido em relação à mãe, ou seja, o que quer que seja que aconteceu que impede que esse acesso ao progenitor fica impedido, né? Então, ele mostra que aqui, ele não, no final da carreira dele, mas assim, como não é nem sempre é necessário que se deite, que se coloque as mãos para baixo, mas aqui o mais importante é essa postura interna, porque muitas vezes essas ações, como é que se diz, teatrais, que são apenas externas, elas não estão alcançando aquilo que é mais essencial. Então, não é que você tem que colocar todo mundo que tem uma depressão para se ajoelhar diante do pai ou da mãe, porque muitas vezes isso é fácil, isso é barato, isso é só um teatro, isso é só uma ação externa. Então, o que importa é o que está por dentro dessa ação, e eu vou precisar, enquanto constelador, perceber esse fio da navalha, ou seja, quando a pessoa está fazendo só um gesto e quando ela realmente alcançou essa humildade, né? E deixa eu ver. Aí eu achei muito lindo esse exemplo que ele traz dos Zulus, né? E é um exemplo de mostrar assim, o que realmente é essencial. Muitas vezes eu falo, eu tenho isso, ou eu não tenho isso, ou está acontecendo isso, ou está aquilo acontecendo na minha vida. E o que é essencial? Os Zulus mostram, você ainda está vivo? Ainda estou vivo. Né? Ou seja, um contentamento, uma alegria, um ser suficiente por estar vivo, ou seja, nessa experiência que nós temos assim da encarnação. A retirada, né, que é esse exemplo, aí é muito importante entender algo, porque a mulher fez 2 abortos, né? Ela interrompeu 2 gravidezes. E muitas vezes a gente tem essa ideia, enquanto ajudante, enquanto constelador, de que algo poderia ser revertido. Não dá para reverter um aborto. Não dá para reverter, por exemplo, quando eu fico grávida de uma criança, eu fiquei grávida dessa criança, e isso não dá para ser desfeito. Então, eu ganho força enquanto ajudante e dou força para esse cliente quando eu acompanho a ele nesta constatação. Não dá para voltar atrás, né? E aí essa ideia que ele fala, que está por trás do professor, do assistente social, do psicoterapeuta, de que eu preciso interferir, né? E aí ele fala de uma maneira muito linda, as frutas mais belas amadurecem por si só. Então, quanta força nos é exigida enquanto ajudantes para não fazer nada, para permitir que essa força, pelo nosso estado de presença, pelo nosso estado de abertura, pelo nosso estado de ampliação da nossa consciência, possa contribuir para que essa fruta amadureça por si só. Né? E depois, de uma maneira muito linda, a alma presenteia. Ou seja, que esse trabalho que o próprio cliente realiza em si mesmo e que nós nos acompanhamos dessa maneira humilde, centrada, aberta, incluindo o que ele ainda não consegue incluir dentro do seu coração, permite que a alma presenteie ou com o próximo passo, ou às vezes até com uma cura, né? E novamente aqui o tema do vício em drogas e a importância aqui de não ter medo do suicídio. E esse é um tema que agora até que nem tanto, mas que teve muitas vezes onde eu recebi pessoas com essa condição, ou seja, ou
que queriam se suicidar, com ideia espontânea de suicídio, ou seja, você não pode ter medo do suicídio. Bert Hellinger foi uma pessoa que, durante a sua carreira, ele teve assassinato ao longo dos seus workshops, teve suicídio de pessoas próximas, suicídio de pessoas que ele atendeu. Então, é muito difícil ter um psicoterapeuta ou um ajudante, uma pessoa que trabalha, que não tenha que enfrentar o suicídio, de alguma maneira. Então, não ter medo do suicídio, né? E a importância para nós, mulheres especificamente, de não vetar esse caminho dos filhos em direção ao pai, e que sem a gente poder ter essa compreensão e entender que, como mulheres, apesar da gente ter dado a vida, de ter arriscado a nossa vida com o sim que nós demos na hora de dizer assim, olha, sim, eu vou ser mãe, porque nós sabemos que, apesar de existir UTI, cesariana, todo parto é um risco, né? Um risco de vida, um pouco encoberto nos dias atuais, mas muito frequente nas mulheres do passado. É um risco de vida, é dor, é tudo que está envolvido, como nós sabemos, mas nós somos só a metade. Mesmo com tudo isso, somos a metade, essa outra metade é o pai, e se eu não, como mãe, não dou acesso ao meu pai, ao meu filho, isso não é só mandar o meu filho para a casa dos pais, do pai, não. Isso é uma coisa que vai acontecer dentro do meu coração, em primeiro lugar, né? E, então, eu vou estar... muitas vezes conduzindo para um enfraquecimento desse filho, e que pode levar, por exemplo, ao vício em drogas, e ele mostra que existem dois tipos de vícios. Dois tipos de vício. Um, que é um vício que se refere a essa falta do pai, e um outro que é uma busca de morrer, que pode estar relacionada a uma expiação, né? E olha que maneira mais linda da gente observar o que é a droga. A droga é o que está faltando. Então, o que está faltando dentro dessa família? O que está faltando dentro da nossa sociedade, né? E ao invés de eu querer excluir a droga, eu vou incluir aquilo que ela representa junto com ela, né? Que é o que ele faz naquele exemplo que eu falei para vocês da cura, onde ele vai lá ensinar: quando você for fumar, você fuma com muito prazer, levando tudo para dentro do seu coração, levando o seu pai para dentro do coração. Quer dizer, eu não quero eliminar o vício, mas eu uso o vício, eu uso aquela substância, inclusive, no caso desse exemplo que ele cita do tabaco, para incluir aquilo que falta. E ao incluir aquilo que falta, esse vício, essa droga, essa substância, ou ela vai se tornar desnecessária, ou ela vai ter um consumo, como eu posso dizer, normal, ou seja, um consumo não é um abuso, é um uso. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? No chat tem algumas perguntas, tá? Ah, tá. O cigarro também é a mesma coisa que a droga, Mariana. O cigarro, o tabaco é a droga mais aditiva quimicamente. De todas as drogas, você pode pensar, puxa, professora, mas é mais aditiva que a heroína? É mais aditiva que a heroína, em termos de química, tá? E isso, assim, já tem... Eu até estava comentando hoje, né, que hoje a gente está tendo uma polêmica grande sobre a utilização medicinal da cannabis, e eu tenho um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado nesse assunto, que depois, com calma, eu quero compartilhar um pouco do que eu sei. Mas o cigarro, o tabaco, é a droga mais aditiva quimicamente que existe. E o exemplo que ele dá no livro, e o Bert Hellinger foi um fumante durante a guerra, ele foi fumante. Então, ele conhece muito bem o que é o vício do cigarro, pela sua própria experiência. Só tem essa ou tem mais alguma outra? Ah, não, tem mais aqui atrás, né? Ah, agora está aqui. Transtorno de humor bipolar ou transtorno afetivo do humor é a mesma coisa da depressão? Não. Não. Muitas vezes o transtorno de humor bipolar, ele se relaciona a um assassinato que aconteceu na família e que esse assassinato ele vai se manifestando assim. Às vezes ele pula uma geração sem acontecer nada, ou nessa geração acontece um transtorno de humor bipolar e depois vai se manifestar como uma psicose. Mas eu tive um grande querido professor,
que foi quem me, de uma certa maneira, apresentou Albert Hellinger, que já faleceu, querido Ramon Resino, que era o organizador dos trabalhos do Bert Hellinger na Espanha, e ele disse para mim, uma das dinâmicas que está por trás de uma bipolaridade é um abuso real ou assumido. Ou seja, continua sendo a dinâmica vítima e perpetrador, né? Não necessariamente a dinâmica que está dentro do assassinato, mas isso é muito importante como constatação, né? Eu não sei se isso tem dentro do livro especificamente do Bert Hellinger, eu não me lembro de ter visto. O que eu falei em relação à bipolaridade, por exemplo, como uma primeira expressão de um assassinato, eu também já vi o Renato comentando. Então, são compreensões que a gente vai juntando, né, da nossa trajetória enquanto alunos e com os nossos professores. A mãe pode impedir o pai ir conscientemente ou inconscientemente? A Josiane colocou. Olha, muitas vezes pode ser inconscientemente e às vezes conscientemente. Agora, você imagina, conscientemente eu impedir meu filho de ir para o pai, depois de saber tudo isso, já complica. Então, por isso, muitas vezes, o nosso trabalho enquanto consteladores, mais do que você colocar uma constelação e fazer muitos movimentos, é trazer à luz. Trazer à luz. Quando você traz uma coisa à luz, já não tem mais volta. Às vezes, pessoas que são muito resistentes a uma constelação, numa conversa, quando a pessoa pergunta, ou quando a pessoa se interessa por saber algo, e você apenas traz à luz algo, isso já é suficiente para dar início a um movimento dentro da alma dessa pessoa. Posso te dizer porque eu perguntei? Uhum. Então, porque eu percebi que eu acredito que eu estava fazendo isso, e quando eu me dei conta, eu me assustei e quis descobrir como reverter isso, mas eu acho que é uma coisa que é com o tempo, não é uma coisa mágica, né? E não sei, você pode me dizer melhor. Olha, eu não sei bem o que você chama de mágica, mas eu digo para você o que eu compreendo em relação ao milagre. O milagre é uma mudança de percepção. Uma mudança de percepção radical sobre algo, né? Então, assim, milagres acontecem? Sim, milagres acontecem, né? Tanto que quando a gente vai olhar o caminho do budismo, você tem um caminho que é o caminho longo, tem um caminho tal, mas tem um caminho que é tudo muda num estalar de dedos, que é o Dzogchen, né? Ou seja, tudo pode mudar num estalar de dedos. Então, quem sou eu para dizer que não acontece essa mágica ou que não acontece esse milagre, né? Então, também tem essa ideia de que eu tenho que trabalhar, que as coisas não são assim, que as coisas são demoradas. Não sei. Então, isso eu acho Gostei que... muito da tua resposta. Muito linda. Eu acho que a gente só vive no agora, a gente só vive no agora, e a cada agora nós temos uma oportunidade. Se você mudou de percepção uma vez, isso também já tem o seu efeito, já está em movimento. Tem que ir seguindo, né? Quem sou eu para dizer se não acontece de uma hora para outra? Aí a Mariana está perguntando, tem como tratar o transtorno bipolar? Estava falando em psicose. Bom, nós vamos entrar agora na psicose, vamos ver se ainda dá tempo, a gente lê pelo menos a psicose maníaco-depressiva. Olha, como é que a gente pode dizer? A gente não trata nada com constelação. Né? Alguém perguntou aqui, alguém queria falar? A pergunta da Inês ali em cima ainda. Ah, professora Isabela. Com relação... Sim, pode perguntar. Com relação ao amor interrompido, ele é somente a mãe ou tem o pai também? Porque no sentido da mãe, vamos dizer, a mãe, quando uma criança é separada precocemente, né, dela, existe prejuízos bastante consideráveis, né? Mas essa questão do, digamos até de nomenclatura, amor interrompido, é só com a mãe
ou em função de a mãe não permitir o contato com o pai, causaria um trauma e que também se denomina amor interrompido? Então, essa é uma ótima pergunta e eu vou dizer o que a própria Sophie Hellinger uma vez me disse. Ela me disse, olha, eu não conheço amor interrompido que não seja amor interrompido em relação à mãe. Mas quando a gente vai na literatura, a gente vai ver, e por exemplo, assim, até uma vez eu conversei especificamente sobre isso com o professor Wolfgang, ele falando que na compreensão dele havia, e às vezes quando a gente lê o Bert Hellinger, a gente também percebe isso, né? Então, o que eu posso te dizer? Eu posso te dizer o que eu aprendi, né? No caso da compreensão da Sophie Hellinger, esse é um movimento especificamente em relação à mãe. Agora, eu considero que, ampliando o conceito, nós podemos incluir o pai, né, nessa perspectiva. Eu acho que é o máximo que eu posso te dar de resposta, citar as fontes. E agora a pergunta... Obrigada. De nada. Terminou? Faltou alguém que eu pulei lá atrás? Acredito que não. Eu estava falando de transtorno bipolar sem psicose. O que eu estou tentando te mostrar é que o transtorno bipolar muitas vezes é uma pré-psicose transgeracional. Ou seja, que o transtorno bipolar numa outra geração, muitas vezes ele vai se revelar como uma psicose, né? Mas, por um outro lado, é aquilo que eu falei, eu também não vou deixar de citar as fontes. Eu iria atrás da possibilidade de um abuso real ou assumido. E real ou assumido, veja bem, pode ser segredado. Então, a gente não sabe exatamente. E aí, da minha própria experiência, isso pode ser muito forte. Ok? Mais alguma pergunta? Vamos ver se a gente lê só mais esse pedacinho aqui do... Nossa, mas aí tem mais um menino. Tem uma coisa grande aqui, né? Vamos ver se a gente lê aí mais um pouquinho aí. Psicose maníaco-depressiva. Vamos ver, avançar um pouquinho, já que esse tema está aparecendo. Ok. Participante. Trata-se de um homem jovem que tem psicose maníaco-depressiva. Está muito desnorteado após ter tido uma crise e não sei qual é o meu papel aí. Henry, sente-se ao meu lado. Qual é a idade do homem? Participante, 35. Henry, o que você sabe sobre sua infância? Participante, perguntei-lhe, mas ele não me deu nenhuma informação significativa. Henry, ok, então vamos ver. Henry escolhe uma representante para o cliente e posiciona uma mulher também, sem dizer quem ela representa. O cliente vira-se para a mulher, que obviamente é a sua mãe. Ele se dirige lentamente para ela e coloca a cabeça em seu peito. Ela puxa-o para si e os dois se abraçam intimamente. Hellinger escolhe um representante para o pai e o posiciona. Depois de um certo tempo, a mãe olha para o pai. Um pouco depois, o filho se solta do abraço e olha também para seu pai. Ambos, mãe e filho, viram-se para o pai. Continuam segurando-se por trás e soltam-se lentamente do abraço. Hellinger conduz o cliente para trás do pai, de forma que a mãe e o pai ficam agora sozinhos, um em frente ao outro. Hellinger para o cliente. Como você está agora? Cliente, melhor. Hellinger para os representantes. Podemos interromper aqui. Para a participante. Frank Rupert chamou a minha atenção para o fato de que, segundo as suas experiências em relação ao distúrbio maníaco-depressivo, existe muitas vezes um incesto. Pode-se ver isso aqui. Não eram mãe e filho. Ela o seduziu. Para o representante do cliente, você sentiu isso? Ele confirma. Hellinger para o participante. Qual é a solução? Mostrei aqui. Ele se esconde atrás do pai, ok? O participante concorda com a cabeça. Hellinger para o grupo. Um rapaz com uma mãe assim precisa mesmo enlouquecer. Menino psicótico. Participante. Trata-se de um menino de 7 anos que é psicótico. A criança não fala. Hellinger, sente-se ao meu lado. Para a participante. Ele é psicótico ou autista? Participante, psicótico. Hellinger, como isso se mostra?
Participante. Quando está brincando, existe uma tendência para separação e dispersão. Hellinger, como isso se mostra? Participante. Ele quer falar, mas a fala não é estruturada. Hellinger. Quem está confusa? Você. É você que não consegue descrever claramente o que está acontecendo. Eu lhe perguntei 2 vezes e você não me respondeu claramente. Não tenho imagem alguma. Portanto, o que ele faz quando mostra que é psicótico? Participante. Ele anda para trás. Até 2 anos atrás. Tinha crises epiléticas sem uma razão orgânica. Acho que existe um pano de fundo sistêmico do lado da mãe. Hellinger para o grupo. Agora está mais claro. Em primeiro lugar, gostaria de descobrir se se trata do lado materno ou do paterno. Quando alguém diz que se trata do lado materno, está frequentemente na pista errada. Nesse caso, é preciso ser prudente. Então, por prudência, vou sempre para o outro lado. Para participante, pode ser que você esteja na pista certa, por isso vou testar. É um teste bem simples. Pode-se ver isso imediatamente. Pega-se apenas um homem para o pai e uma mulher para a mãe. Então veremos como se comportam. Hellinger escolhe um homem e uma mulher e os coloca. O homem e a mulher se olham. Ela está aberta e ele sombrio. Hellinger para a participante. De que lado é? É do lado dele. Para os representantes. Ok, esse foi o teste. Vocês podem sentar-se novamente. Para a participante. Agora podemos trabalhar. Este foi somente um teste para mostrar onde começaremos. Participante. Aconteceu algo importante com a mãe, mas não sei se devo falar isso aqui. Hellinger, diga. Participante. A mãe foi abusada muitas vezes pelo tio quando era criança. Hellinger, isso não é importante aqui. Hellinger escolhe o mesmo representante para o pai e o posiciona. O pai respira com dificuldade. Curva-se um pouco para a frente, segura o seu braço direito e recua, dando pequenos passos, curvando-se muitas vezes para a frente e olhando intensamente para um ponto. Hellinger para o grupo. Agora pode-se ver quem na família vai para trás. Hellinger coloca uma mulher em frente a ele e pede a ela para ficar de cócoras. Esta ajoelha-se e curva-se até o chão. Hellinger acena para uma outra mulher e faz um gesto, indicando que ela deve deitar-se no chão entre eles. O pai vai primeiro para o lado direito, então se aproxima da mulher morta e se ajoelha. Está segurando o pulso direito com a mão esquerda e balançando, muito tenso, a parte superior do corpo para os lados, para frente e para trás. Hellinger para o grupo. Da maneira como o pai segura as mãos, dá para ver que tem energia de agressor. A mulher morta está inquieta e rola para o lado direito. Após um certo tempo, deita-se de bruços e rola novamente para o lado esquerdo. Seus movimentos convulsivos lembram um surto epilético. Hellinger coloca um representante para o menino epilético na constelação. A mulher continua rolando no chão com movimentos convulsivos. O pai continua balançando a parte superior do corpo para frente e para trás. A mãe endireita-se e olha para a mulher. O filho cruza os braços. A mulher morta fica calma por um certo tempo. A mãe desliza de joelhos em direção a ela. Quando toca na morta, esta se contorce e rola de um lado para o outro. A mãe segura os seus ombros. Ela se acalma e fica deitada no chão, de braços abertos. A mãe toca as suas mãos. Ela ainda tem alguns espasmos. O pai ainda continua fazendo os mesmos movimentos. O filho afastou-se um pouco e está sentado, encolhido. Hellinger coloca então um homem na constelação, sem dizer quem ele representa. A mãe e a mulher morta olham para o homem. A morta fica calma e estende a mão para o homem. Este se aproxima, pega pela mão e a abraça. A mãe abraça os dois. O pai deita-se no chão, olha na direção dos outros e continua.
ainda fazendo um movimento de acalanto. Depois fica quieto. Hellinger para o filho. Mudou algo para você agora? Filho, eu me acalmei um pouco. Para o grupo, apontando o pai. Ele se acalmou, obviamente. Hellinger conduz o filho para o pai. Hellinger para o filho. Deite-se ao lado de seu pai e olhe para ele. Ambos se olham. O filho estende a mão em direção ao pai e a aperta. Depois de um certo tempo, encosta-se no pai, que o abraça. Hellinger para a participante. O que fiz aqui? Testei se tinha algo a ver com o pai ou com um antepassado. A imagem ficou então clara. A mulher morta queria ter uma ligação com o outro homem. Depois disso, o pai pôde soltar-se e deitar-se. O filho fica protegido com o pai. Ficou bem claro? Ela concorda com a cabeça. Hellinger para o pai. Como você está agora? Pai, agora estou quieto. Hellinger para o filho. Para você? Filho, estou bem aqui. Para os representantes, agradeço a todos vocês. Legal. Então, agora temos aí um pouco da explicação sobre essa psicose maníaco-depressiva, depois a relação também da psicose com o problema da fala, né? Que Bert Hellinger tem um livro inteiro sobre isso, um outro jeito de falar. E a revelação aqui importante, mais uma vez aí, da questão também da bipolaridade que nós tínhamos falado anteriormente, uma constatação de Frank Rupert, né? Que trabalhou muito com o tema da saúde, sobre a relação entre o distúrbio maníaco depressivo e muitas vezes um incesto, né? Bom, e com relação ao menino psicótico, aí a gente observa como a psicose não é uma condição pessoal, você vê que a participante que estava envolvida de alguma maneira com relação a esse menino não conseguia nem explicar o que esse menino tinha. Então, Bert Hellinger não considera a psicose uma doença, ela é uma condição sistêmica que o sistema apresenta devido a esse assassinato que aconteceu. E aqui é importante de procedimento, testar de onde vem a origem disso, que pode ser do pai ou da mãe, apesar de que muito mais frequentemente é da mãe. Ele chegou no final da vida dele, ele trabalhava com a mãe, olhando para a vítima e assassino, né? De um procedimento como esse, isso não foi, digamos assim, mais simplificado, mas nesse caso específico era era o pai, e não apenas era o pai, mas tinha a ver com algo muito maior, ou seja, a importância da gente permitir também que apareça essa ligação que vem com um antepassado. Ok? Já passamos aí um pouquinho da nossa hora, e na próxima aula, como eu disse para vocês, eu não posso estar na próxima semana, e a gente se vê daqui a 15 dias, e agradeço aí a todos pela presença, participação. Mais alguma palavra, Geraldo? Não, somente agradecer mesmo a presença de todos, agradecer a Cristiane pela maravilhosa leitura que nos presenteou hoje. Professora Isabela, mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo dia 15, então, para a nossa próxima aula, no mesmo horário. Isso. E nosso grupinho está crescendo, vamos divulgar, quem sabe a gente tem mais contribuições, mais colaborações. Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês, especialmente as perguntas e os comentários. Tchau, boa noite. Obrigada, tchau. Deus, boa noite.